Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu sou Carlos Sanqueta. Prazer em recebê-los aqui nessa noite de sexta-feira. Então, estamos aqui hoje para refletir um pouco, para trazer alguns assuntos de interesse para aqueles que querem atuar no mercado brasileiro de carbono, né? Então, como uma live aqui preparatória para esse mercado que vem se abrir, né, para nós aí, de forma bastante clara, né? Nós temos aí a oportunidade de trabalhar agora, né? De agora em diante, com o mercado brasileiro de carbono, uma coisa muito positiva, né? Sempre trabalhamos com o mercado internacional. E agora estamos acessando, né, esse mercado brasileiro. Temos aí, né, novidades. E essa novidade, principalmente, fica por conta do PL 412. E no PL 412 tem uma coisa muito importante, né, que nós vamos explorar aqui nessa noite, ok? Então, eu vou usar aqui um PowerPoint para a gente seguir um pouco os raciocínios, falar dessa coisa importante que eu queria mostrar para vocês hoje. Bem, então, eu resolvi fazer essa live, né, numa parceria bastante profícua que nós temos tido, né, com os nossos colegas, com as instituições, né, com todos que querem participar, né, dessa empreitada de atuar, de desenvolver, de explorar, né, esse mercado, que é uma frente profissional muito importante, né, de atuação. E eu sempre digo para os meus alunos, nos diferentes níveis, né, que cabe a nós abraçarmos essa oportunidade. É a nossa decisão, né, que nos traz, que nos remete a abraçar essa causa e ter resultados com isso. Então, eu trouxe aqui essa live para trazer esse assunto importante da atuação profissional, que alguns colegas, inclusive, já atuam, né? E outros que ainda não conhecem, né, essa forma de atuação. Então, vamos ver aqui. A forma, eu chamei assim, né? A forma mais simples de ingressar no mercado brasileiro de carbono. Ok? Vocês já me conhecem, então, sou Carlos Sanquim. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos adiante. Eu só admitir que os colegas. Bom, eu sou professor e pesquisador, né, em mudanças climáticas já há mais de 20 anos, membro e líder do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, autor de um importante guia de inventários de emissões, o Refinement, né, que é o refinamento 2019, do guia 2006 do IPCC, que é o guia principal para inventários de emissões que nós temos como metodologia, né, como referência metodológica. Também já tenho uma experiência, uma trajetória de atuar junto à ONU, né, na Convenção sobre Mudanças Climáticas, participei de muitas conferências, né, então também tenho uma experiência bastante ampla em relação a isso. Eu já publiquei 30 livros e mais de 500 artigos científicos. Hoje eu estava em reunião com os meus colegas, né, já de longa data, aqui onde eu atuo, e a gente revendo os velhos professores, os mestres, os grandes inspiradores da nossa carreira. é, eu eu fiquei bastante feliz de poder apresentar esses números e mostrar, completando quase 60 anos, com 30 anos de atuação na minha instituição e também com quase já 40 anos de atuação profissional. Coordenei e executei vários inventários de emissões de gases de efeito estufa, inclusive de Curitiba, né, de outros bancos, empresas do setor agro, né, indústrias as mais diversas, enfim, uma atuação com bastante profusão, né, junto às instituições, junto aos parceiros, né, sempre prezando pelo profissionalismo. Realizei também capacitações, procurei me especializar, né, me aprofundar nesses assuntos, nas normas ABNT, 14064, 1, 2 e 3, né, fiz curso do GHG Protocol, né, e afins, e aí já estou indo para 39 anos de experiência profissional. E eu resolvi, né, assim, nas redes sociais, atuar mais fortemente. Sempre tive uma carreira um pouco mais perfil baixo, né, com menos exposição, mas eu resolvi agora, já nessa fase da minha atuação profissional, disseminar mais o conhecimento amplamente, né, não ficar confinado aos muros, né, do mundo acadêmico, né, mas ampliar as fronteiras, levar o conhecimento
a mais de quase 1.500 pessoas em menos aí um ano e pouquinho, né, de atuação nas redes sociais. Que maravilha, né? Isso é muito importante, ter aí um número grande de seguidores, de apoiadores, onde a gente vai, a gente tem levado essa causa, essa oportunidade. É isso que nós queremos, isso que nós buscamos. Abrir começando do zero, né? Porque aqui o meu objetivo é trazer o conhecimento, né? É, compartilhar esse conhecimento para que você possa atuar no mercado bilionário de créditos de carbono, começando do absoluto zero, para quem nunca atuou, ok? Então, nosso objetivo de hoje, em particular, né, é tratar da forma mais simples de ingressar no mercado brasileiro de carbono, os inventários de emissões de gases de efeito estufa, os GES, né? Muito bem, então vamos falar um pouco sobre isso de uma maneira organizada, de uma maneira clara, para que vocês possam entender esta oportunidade. E também, para aqueles que já atuam, né, reforçar um pouco, né, a sua vivência, a sua experiência e ajudar, né, a crescer profissionalmente. E para aqueles que não têm conhecimento, abre-se aí uma oportunidade, e nós apresentamos aqui uma oportunidade muito concreta de você poder atuar. Mas nós falamos tanto de gases de efeito estufa, e o termo que se usa, eu uso aqui, mercado de crédito de carbono, né? E também, quando vem o termo carbono, nós pensamos, o que é isso, né? Eu tenho lá minha mãe, que também sempre me pergunta como é que está o carbono. Ela não entende nada disso, né? É uma senhorinha lá muito simpática e que sempre fica curiosa no carbono. Mas afinal, o que é carbono, né? É um elemento químico presente em compostos orgânicos e inorgânicos, né? Que existe, né, amplamente aí em todo o nosso planeta. Aliás, nós somos feitos de carbono, né? Viemos do carbono e ao carbono retornaremos, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? E esse elemento carbono pode estar presente na atmosfera, na litosfera, ou seja, nas rochas, né? Na atmosfera, no ar, por assim dizer, né? Na hidrosfera, nas águas e também na atmosfera. Em particular, eu grifei aqui na atmosfera, né? Na atmosfera faz parte dos gases de efeito estufa. E o que são os gases de efeito estufa? O carbono é um elemento, né? É um elemento que está presente nesses gases de efeito estufa, são assim chamados gases de efeito estufa. Quando a gente chama carbono, a gente fala de carbono, é esse conjunto de gases que fazem parte da atmosfera, que são substâncias gasosas que ocorrem naturalmente, são emitidos por processos antrópicos. O que são processos antrópicos? Processos derivados das ações humanas, né? Pode ser naturais, por um vulcão, ou por vapor d'água, ou também por atividades com produção de lixo, os animais ruminantes, né? Pelos combustíveis e assim por diante, né? E esses gases eles absorvem parte da radiação infravermelha e redistribuem, aquecendo a atmosfera. Esses gases aí, ó, que ficam girando, né? O CO2, dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, e o N2O, que é o óxido nitroso. Esses são os principais gases de efeito estufa. E eles ocorrem naturalmente e são benéficos dentro de certos parâmetros, né? Na medida que eles têm uma concentração natural, digamos assim, né? Na medida que esses gases aumentam em concentração, eles podem trazer alguns efeitos negativos. Então, esses gases de efeito estufa na Terra, no globo, né, no nosso planeta, estão presentes naturalmente e também emitidos por processos antrópicos, processos das nossas atividades. E hoje se estima que a emissão antrópica derivada da ação humana é de 58 bilhões de toneladas por ano. Muita coisa. Todo ano nós vamos emitindo 58, 50, 55, 50. Agora nós estamos dizendo já, né, que temos aí uma emissão, nível de emissão de 58 gigatoneladas ou bilhões de toneladas por ano. E a maior parte desses gases emitidos no planeta, né, por esses processos antrópicos, são dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás, né, e seus derivados, 73% no mundo. Depois vem os resíduos, né, o lixo, resíduos industriais, efluentes, as indústrias, 5,2%, e os processos chamados de agricultura, florestas e outros usos da terra, o AFOLU, como se diz, né, 18,4%, segundo as fontes mais atuais. No Brasil é um pouco diferente. Existem também os processos naturais, obviamente, mas de natureza antrópica, nós estamos falando aqui, varia um pouco as fontes de ano para ano.
Os dados mais aí atualizados dizem que nós estamos emitindo 2,4 gigatoneladas no Brasil por ano, né? E a nossa distribuição é bem diferente, né? 17,9% dos combustíveis fósseis, 3,8% dos resíduos, 4,5% das indústrias e 73,8% das atividades da agricultura, agropecuária, né? Florestas, desmatamento. Aliás, o desmatamento corresponde a cerca de 50% dessas emissões. Depende do período, né? Se nós considerarmos um período de 1990 para cá, é uma coisa. Se considerarmos os últimos 10 anos, 15 anos, vai mudar um pouco. Mas o fato é que nós temos sempre uma presença muito intensa de gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera por ação antrópica, né? Aqui no Brasil, por desmatamento, atividades do meio rural. Aqui uma página da NASA, mostrando, né, essa NASA Climate Change, né, NASA Mudanças Climáticas, mostrando as principais emissões, né, quanto que já aumentou a temperatura, quanto que aumentou o metano, quanto que diminuiu as calotas geladas, né, quanto que aumentou o nível dos mares. Não sou eu que estou falando, não é uma meia dúzia de iluminados, mas a NASA, né? E a NASA tem ferramentas e reputação para nos contar, né, os efeitos desses processos antrópicos. E preocupa a todos, né, os impactos, né, as secas, as chuvas intensas, fenômenos meteorológicos, né, climatológicos mais extremos, né, furacões, né, tufões, incêndios, derretimento das calotas geladas, né, dos picos gelados da Antártida. Antes era mais no Ártico, agora vem para a Antártica, né? Secas, né? Agora nós estamos enfrentando um processo de seca bastante intenso aí na Amazônia e chuvas intensas no sul. Tem o fenômeno El Niño e Laninha, né, que se oscilam, isso é verdade, mas nós temos também uma contribuição muito expressiva da ação humana pelas emissões de gás de efeito estufa. Então essas emissões, né, têm sido alvo de preocupações de várias pessoas, de várias entidades, governos, ONGs, ciência, né, cientistas, organismos internacionais e assim por diante. Por isso foram entabulados alguns acordos internacionais, né, foram desenvolvidos algumas estratégias, né, de mitigação, né, às questões das mudanças climáticas. Surgiu a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas em 1994, depois veio o Protocolo de Kyoto em 1997, né, que definiu que os países desenvolvidos deveriam reduzir obrigatoriamente 5,2% das suas emissões. Depois de um bom tempo, esse protocolo, que ficou um tempo dormindo, por assim dizer, foi ratificado em 2005 e assim começa a nascer o mercado de carbono. Os países começam a apresentar seus inventários de gases de efeito estufa e as metas começam a ser colocadas em validade. E muitas das reduções foram feitas, mas ainda assim a humanidade não conseguiu conter o aumento dos gases de efeito estufa. O protocolo de Kyoto foi bom, foi importante, mas não foi suficiente. Foi necessário ter uma participação de mais países, e todos os países se engajaram em construir um novo acordo, o Acordo de Paris, em 2015, que veio estabelecer, né, compromissos entre vários países. E o Brasil também assumiu compromissos. Os compromissos do Brasil foram bastante expressivos, 37%, né, segundo a sua contribuição no Acordo de Paris, até 2025, que já está chegando, né, e 43% até 2030. Tem sido revisado isso, mas esse é o número de referência. E nós estamos aí, né, ainda com níveis de 2 bilhões de toneladas, 2,5, né, 2,2, 2,4. Então, nós precisamos nos esforçar e reduzir essas emissões. Não está sendo fácil, mas o governo agora, né, principalmente, e também, isso não vem de agora, né, vem desde uma trajetória, né, os governos seguidos têm se esforçado, e a comunidade também, né, as empresas, o setor agropecuário, as indústrias, enfim, todo mundo, né, está se esforçando para reduzir as emissões. Então, diante desse contexto, né, a ONU, né, que capitaneia esse processo, ela definiu que os países deveriam fazer as suas contribuições, né, para o Acordo de Paris ser implementado, que prevê que todos os países tenham uma ação efetiva. E o Brasil, recentemente,
adotou uma atuação bastante importante junto ao Legislativo, ao Senado Federal e também agora na Câmara dos Deputados, que é a aprovação do projeto de lei 412, que foi recentemente, há menos de um mês, são talvez umas 3 semanas, foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente do Senado e agora está na Câmara para ser aprovado também. Se esperam os próximos meses aí, em pouco tempo, né? Até o final do ano, no mais tardar, esteja devidamente aprovado em todo o nosso legislativo e possa ser sancionado pelo presidente. O fato é que a ONU, né, transmite aos países e o Brasil, enquanto nação, nos transfere a responsabilidade. O país, como governo, governos em várias esferas, federal, né, estadual, municipal, não tem tanto como a fazer, né? Claro, tem a sua participação efetiva, mas se não tiver a contribuição da sociedade. Empresas, indústrias, fazendas, todos os setores da economia devem contribuir. E são essas as contribuições, né, que devem ser dadas pelas empresas, pelas organizações e também pelos indivíduos, né? Nós precisaremos reduzir as nossas emissões necessariamente. Então, temos que buscar isso, participar desse processo. Não é algo simplesmente lá da ONU, de grandes instituições, e sim um papel nosso de cada dia. E procurar reduzir as nossas emissões, contribuir com a causa. Aqui em casa, eu faço inventário de emissões, né? Tenho os dados para isso, é simples, né? E também procurei reduzir as minhas emissões, tenho contribuído com isso, né? Mudei o combustível, reduzi o consumo, né, de determinadas substâncias, né? Mudei um pouco o meu perfil de consumo e também compramos créditos de carbono para compensar as emissões que nós não conseguimos reduzir. O fato é que veio uma regulação nacional, né, do Brasil, e essa regulação é o projeto de lei 412, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e dá outras providências, esse é o título. E está aqui o texto na sua versão final, né, que tem vários artigos, né, vários capítulos, artigos, parágrafos, incisos, né, como qualquer lei. Então, veio aí, né, algo importante para nós aqui no Brasil. Pela primeira vez, remete mais diretamente a nós, ao bolso das empresas, à gestão das empresas. E nessas empresas, nas organizações, né, nesse contexto corporativo, as empresas hoje lutam, né, para implantar sistemas de gestão e governança ambiental e social, chamado ESG, né, o ESG em inglês, com o seu compliance, buscando cumprir, né, suas obrigações, sempre estar à frente da legislação e mostrar aos seus stakeholders, aos seus investidores, acionistas, seus clientes, cadeia de valor, né, que tem ações climáticas compatíveis. Tem que escrever e publicar seus relatórios de sustentabilidade. Agora a CVM colocou isso como uma obrigação. Em breve, todas as empresas mais importantes terão que ter relatórios de sustentabilidade, o que é muito bom para os profissionais da área. E temos outros documentos aí, GRI, né? Global Report Initiative, CDP, Carbon Disclosure Project, SBTI, né? Que é Science Based Targets, que são metas baseadas na ciência, para que as empresas mostrem o seu valor. Sempre essa questão de mudança climática foi muito de governos, de ONGs, né, de negociadores, e agora, né, as empresas tomaram frente disso. Não só as empresas, as indústrias, mas também o agro, né, as atividades florestais e assim por diante. Hoje, os inventários de emissões, as ações climáticas, a gestão de carbono é feita de forma espontânea, de forma voluntária ainda. Mas vocês atentaram ali que o projeto de lei 412 agora nos impõe, né, agirmos, né? Ou seja, vem aí uma regulação, já veio, né? Já está chegando, batendo, né, na nossa canela aqui, né? Então, nós temos que agir. As empresas precisam agir. Até hoje, me mandou uma mensagem uma colega, num estado bem importante aí no agro, me dizendo: professor, as fazendas são todas desesperadas aqui, querendo fazer a sua contabilidade de carbono, o seu balanço de carbono, né? Vamos ter que ter, né, ações concretas nesse sentido. As agroindústrias, etc., mas não só essas empresas, né? Inclusive cidades, né, estão preocupadas com isso. Mas, voltando aqui ao assunto, né, essa forma de atuar tem sido, por enquanto, ainda voluntária. E a FGV, Fundação Getúlio Vargas, através do Centro de Estudos de Sustentabilidade, que tem uma ação muito importante nesse contexto, estabeleceu uma estratégia para que as empresas, organizações brasileiras registrem publicamente os seus inventários,
Se você olhar ali na página da FGV, do FGCES, né, Centro de Estudos de Sustentabilidade, você vai ver o crescimento, né, como vem aqui nesse gráfico, né, das iniciativas, né, pró-inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, é uma intensa busca, né, por publicar os relatórios, mas de uma forma voluntária. Mas é um grande número de empresas que já faz isso há muitos anos. Eu estava vendo uma empresa do setor que eu atuo mais, né, que é da minha formação profissional, mais raiz, né, como se diz, ela já tem inventários muitos e muitos anos. Então é uma iniciativa visionária, né, dessa empresa que lá atrás enxergou futuras regulações. Então vocês podem ver nesse gráfico aqui o crescimento do número de participantes. E aqui uma visão, né, também do site aí do Registro Público, né, em todo o Brasil nós temos, né, é, unidades, empresas, organizações fazendo inventário de emissões em todos os rincões aí do país. Então, há uma preocupação muito importante, né, em que nós podemos ter uma atuação fundamental, né, que é nesses planos de gestão de carbono, gestão climática, né? Isso é uma forma de atuação muito importante. A gestão de carbono hoje não é mais uma moda, é uma necessidade, é um imperativo do mundo corporativo. E também as cidades, os estados, todos os estados estão agindo, as cidades, né? E também, por conseguinte, o nosso país, para que possamos atuar nessa causa. Então, basicamente, funciona assim. Nós temos que planejar uma iniciativa, inventariar as nossas emissões, reduzi-las, né, fazer um esforço de reduzir essas emissões, aquilo que nós não conseguimos reduzir, compensar de alguma maneira, conforme eu tinha ilustrado para vocês da minha casa, fazer o nosso balanço e, se tivermos créditos, podemos fazer projetos e esses projetos podem ser vendidos no mercado como créditos de carbono, né? Créditos de carbono, são títulos que têm valor monetário. Muito bem. Então, comece pelo inventário de emissões de gases de efeito estufa. O que é um inventário? É um levantamento, é uma quantificação, né? Depois, temos que fazer a redução. De nada adianta saber o que nós emitimos se nós não propusermos estratégias de redução. E depois, aquilo que nós não conseguimos reduzir, porque é impossível reduzir tudo numa casa, numa indústria, numa escola, num hospital, né, qualquer âmbito, nós devemos fazer as nossas compensações. Essa é a lógica também no mercado de crédito de carbono. As empresas, as organizações, as casas, as pessoas que são ditas carbono neutro são aquelas que reduzem, compensam as suas emissões dos chamados escopos 1 e 2, neutralizados escopo 1 e 2. Neutro em cadeia, ou net zero, como se chama em inglês, os escopos 1, 2 e 3 neutralizados. E ainda existem empresas, organizações, pessoas carbono negativo, aquelas que plantam mais árvores, que têm mais remoções que emissões, né? Aquelas que têm um balanço favorável, né? Então, nós temos aí algumas situações assim, o que é mais difícil de encontrar, mas é possível também. Quem tem sobras, pode vender. E essas duas caixinhas que estão aqui remetem a uma coisa muito importante chamada descarbonização. Descarbonização é o termo usado hoje, ou seja, descarbonizar. Lembra lá do carbono, no comecinho, né? Nós falamos de carbono? Então, hoje as organizações, as empresas, todo mundo está buscando a descarbonização. É um imperativo, né, de toda a sociedade. Por falar em escopos, eu falei de inventários, de emissões, né? Os escopos 1 são todas as nossas emissões diretas. Energia que nós usamos nos nossos veículos, né? Combustão, gasolina, diesel, etanol, o gás de cozinha, né? São todas as nossas emissões diretas da nossa casa, né? Do escopo 2, por exemplo, a energia elétrica. Você não produz energia elétrica, você compra energia elétrica, no caso do Paraná é a Copel, né? A concessionária maior aqui. Então, eu tenho que registrar no escopo 2 as minhas emissões indiretas por eletricidade. E o escopo 3 são todas as outras emissões indiretas. Viagens que eu faço de avião, Uber que eu uso, táxi, ônibus, resíduos, né, que não sou eu que trato o meu lixo, aqui no caso tem a concessionária aqui de Curitiba. Né? O efluente também tem a Sanepar, que é a concessionária que faz tratamento do efluente. Então, todas essas fontes de emissão, como assim se diz, são do escopo 3, tá? Nós temos que inventariar os nossos. É bem fácil fazer isso na casa aqui da gente, né? Dá para fazer. Mais ou menos uma casa, as pessoas emitem por volta de 2, 3 toneladas. Né? Aqui em casa, 2 toneladas por pessoa, em média. Mas depende, né? Eu, por exemplo, uso muito etanol, certo? Embora seja até mais caro, mas é uma das formas mais eficazes de reduzir a emissão na nossa casa, contribuindo com a causa.
Mas, afinal, o que é um inventário de gases de efeito estufa? É um levantamento aquilo que se emite, né? Quais os gases, né? O quanto emite, qual é a quantidade? Muito pouco, em toneladas de CO2 equivalente. Nós podemos ter todos aqueles três gases mais importantes. Existem outros gases de efeito estufa, além do CO2, CH4 e N2O, mas esses são os mais importantes. Então é importante saber esses gases também. E onde está a fonte mais emissora? Veja aqui nessa fábrica aqui, que está aqui do lado, você tem um caminhão, você tem, né, uma máquina, você tem a energia elétrica, você tem, né, o resíduo gerado, então, enfim, tem várias fontes de emissão aqui. A finalidade desses inventários é conhecer as emissões, identificar as fontes de setores mais emissoras, ganhar eficiência, porque você pode agir e reduzir os seus custos, implantar sistemas mais otimizados, ganhar em eficiência, efetuar a descarbonização, que já foi, né, aqui explicado, e melhor utilizar os recursos naturais, além de ter uma economia. Isso é muito importante, né, quando mexe com o bolso de todo mundo, otimizar custos e assumir compromissos também com a causa climática é muito importante para o cumprimento das estratégias ESG das organizações. E esses inventários podem ser feitos em nível corporativo, ou seja, numa empresa, numa comunidade, pode ser uma cidade, né? Ou alguma sociedade, alguma região, algo assim, né? Por exemplo, cidade, né, de Curitiba, né? Ou a cidade de, vamos colocar lá, Bauru, né, em São Paulo. Cidade de Aquidauana, e assim por diante. E também em âmbito nacional. Os inventários nacionais são aportados à ONU para informar as emissões em nível mundial. Então, nós devemos fazer inventários nesses três âmbitos, inclusive no individual, como eu falei para vocês, né? Mas, de qualquer forma, a maior parte dos inventários que nós vamos trabalhar são corporativos. A maior parte, a maciça maioria. E vocês podem atuar com isso. E existem normas para fazer inventários de emissões de gases de efeito estufa. A Associação Brasileira de Normas Técnicas lançou, né? Ela é representante da ISO aqui no Brasil, né? As normas em português aqui do Brasil, na 14064, partes 1, 2 e 3, 14065, 66, 67 e a PR 2060, que trata, nesse caso específico, de neutralidade de carbono. Temos aí a 14067, que trata de pegada de carbono, né? E assim vai. Mas a ABNT, ela elabora as normas, o Inmetro credencia e controla o processo de certificação e de auditorias nos inventários de emissões de gases de efeito estufa, né? E as certificadoras certificam. Então, você pode atuar também nas certificadoras, pode atuar de diferentes formas, e as normas são muito importantes. As normas são importantíssimas, fundamentais para realizar um bom inventário de emissões. Mas os inventários de emissões implicam em fazer cálculos. Às vezes a gente não gosta muito de fazer cálculos, mas os cálculos não são assim, um bicho de sete cabeças. São cálculos relativamente simples se a gente pegar a lógica deles. Você tem aqui fontes de emissão possíveis. Por exemplo, numa casa, o carro, energia, o extintor, o ar-condicionado, né? Tem um gás lá dentro, o GLP, o gás de cozinha. Digamos que foi numa fazenda, numa propriedade. Né? Pode ter um animal, pode ter, né, o uso da biomassa, enfim, né? Um veículo lá que foi usado. São exemplos de fontes de emissão. Fontes de emissão, são assim chamados. E, basicamente, para realizar o cálculo, o inventário de emissões de gás de efeito estufa, para você saber a quantidade de gás que é emitido, que nós convertemos tudo em CO2 equivalente, basta saber quanto se consome de gás de cozinha, de energia elétrica, de combustível, etc., etc., multiplicar por uma coisa bem chave. É uma viradinha ali, uma palavrinha mágica que se chama, na verdade são duas, né? Três palavrinhas, duas ligadas por uma preposição, fator de emissão. Esse fator de emissão é a chave do negócio. Tá? Por exemplo, se você tiver 40 litros de diesel, digamos que você use em caminhonete, né? Só para dar um exemplo, podia ser gasolina. Basta multiplicar essa quantidade pelo fator de emissão. Para cada litro de diesel, aproximadamente 2,68 quilos de CO2 vão parar na atmosfera. Essa é a emissão. Então, 40 vezes 2,68 dá 107,2, é uma multiplicação muito simples, quilos de CO2. Ou 0,1072 toneladas de CO2. Pronto. Está feito o inventário do diesel. Eu vou fazer isso para gasolina, vou fazer isso para GLP, vou fazer isso para energia e assim por diante. Basta saber os fatores de emissão e os consumos, obviamente. Então, o inventário de emissões nada mais é do que uma transformação, né, desses consumos, dessas atividades, né, e fontes de emissão,
pelo fator de emissão em emissões de gases de efeito estufa e depois transformados em CO2 equivalente. Agora surge a oportunidade. Alguns colegas já atuam nisso, como eu disse, né, que eu conheço, e felizmente, né, se especializaram nisso e têm trabalhado muito fortemente, né, com a questão dos inventários de emissões. Só que, até então, era voluntário, e agora veio uma obrigatoriedade. Então, até exclamei aqui com 3, né, pontos de exclamação, a lei. Projeto de Lei 412. Então, eu quis trazer isso porque é uma coisa muito recente, muito atual, muito importante. E quem sai na frente sempre bebe água limpa, né? Para aquelas empresas, organizações que têm emissões menores que 10 mil toneladas de CO2 equivalente, elas são isentas. Só faz, se quiser, no seu inventário, voluntariamente. Mas para aquelas que têm entre 10 mil e 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, o inventário será obrigatório. Veja só, então vai ter uma miríade aí, uma quantidade grande de empresas que vão precisar de fazer inventário. O que tem mais que 25 mil toneladas por ano vai, além de, obrigação, além de fazer o inventário, promover reduções e ou compensações. Compensações pode ser compra de crédito de carbono, por exemplo, né? Então nós atuamos bastante com isso, né? Buscamos sempre disseminar esse conhecimento a todos os colegas, né, também, dentro das nossas redes sociais, dentro das nossas lives. Então, muito importante, né, essa obrigatoriedade que está por chegar, criando um mercado profissional, um mercado crédito de carbono aqui no Brasil. Mas aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei se eu tenho 10 mil, 5 mil, né? A empresa vai ter essa emissão. É só fazendo mesmo. Mas funcionaria basicamente como se fosse para fazer uma analogia bem simples, como uma declaração do imposto de renda. Em princípio, o governo não sabe ninguém, qual é a renda de ninguém, né? Mas, se nós não declararmos e não apresentarmos nossa declaração de ajuste anual, nós podemos ser multados. Isso está previsto, sanções para quem não cumprir a lei. Então, se nós tivermos mais que 10 mil toneladas e não apresentarmos o inventário, vai haver sanções. Portanto, na dúvida, faça o seu inventário, apresente sua declaração do posto de renda, que não é renda, que é de carbono aqui, né? E se ajuste. Tá? Caso contrário, vão vir problemas aí pela frente. Nós todos teremos que prestar contas, não mais ao leão do imposto de renda, mas ao leão, né, das causas climáticas, que é uma responsabilidade da sociedade, das organizações, do governo, enfim, de todo mundo. Então, aqui está a super oportunidade. Veja, você pode atuar de diferentes formas, fazendo as empresas se prepararem para reduzir suas emissões, né? Fazendo a gestão corporativa de carbono delas. Enfim, desenvolvendo tecnologias, aplicativos, startups e fazendo inventários de emissões de gases de efeito estufa. Tem aqui uma outra coisa bem importante que eu cheguei a tocar um pouquinho, né, brevemente na fala. CVM, uma notícia bem recente, CVM, de uns dias atrás, né, CVM lança a resolução sobre relatórios de risco ESG obrigatória a partir de 2026. Então está vindo cada vez mais regulação para que a gente possa atingir compromissos ambientais e climáticos. E certamente os relatórios de sustentabilidade, a parte substancial desses relatórios é a parte de emissões de gases de efeito estufa. Não há como fazer um relatório de sustentabilidade sem tocar na questão de emissões. Portanto, mais uma oportunidade. Estão vindo uma atrás da outra, né? E faltam projetos, faltam profissionais, falta capacitação. Mais uma oportunidade muito boa. Então, em concluso, né, dessa conversa, dessa nossa exposição aqui, qual é a forma mais simples hoje de ingressar no mercado brasileiro de carbono? São os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Esta é a principal atividade hoje em tela. Portanto, agrônomos, florestais, ambientais, geógrafos, biólogos, ecólogos, administradores, economistas, advogados, todo mundo tem uma inserção profissional. Falei de alguns, né? Todos os profissionais, não só aqueles diretamente envolvidos, terão que atuar em questões de carbono. Parece que veio para ficar e veio para todos nós termos, né, aí grandes oportunidades de atuação profissional. E eu sempre estimulo os meus alunos da graduação, enfim, outros colegas que são, né, diferentes flancos, né, para enxergarem isso, né?
Se tornou assim uma obsessão minha, né? Querer transmitir isso para todo mundo, do ponto de vista bem positivo, né? Então, assim, nesse sentido, nós temos sempre trabalhado com capacitação e a gente lançou, né? Agora apresenta aí uma oportunidade para vocês se capacitarem e fazer um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Nós temos um curso bem organizado, com 14 aulas, né? Módulo 1, contexto e importância dos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Módulo 2, metodologias aplicáveis aos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Módulo 3, mãos na massa, exemplos práticos e cálculos, né? E aí o processo também de auditoria, né? Essa parte também que é um preparatório, relatórios e processos de auditoria. E o módulo 4, algumas considerações importantes também, mais conclusivas, né? Os módulos 1 e 2 disponíveis de imediato, os módulos 3, 4 e 5, que nós vamos ver mais detalhes daqui a pouco, disponíveis em 10 dias após a compra. Suporte, as dúvidas poderão ser enviadas por escrito na plataforma Hotmart, tá? Acesso 1 ano com suporte ativo nos primeiros 6 meses. Vocês podem mandar perguntas por escrito, serão respondidas, né, nesse período longo aí, né, que vocês podem tirar dúvidas. O módulo 1 contempla o contexto e importância dos inventários de emissões de gases de efeito estufa, uma primeira aula sobre mudanças climáticas, acordos internacionais sobre clima e emissões em diferentes escalas. Aula 2, gestão organizacional de carbono, inventários de emissões de GE, né? E também aí as metodologias. Depois, aula 3, os guias do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Módulo 2, aula 4, metodologia do GHG protocolo, bem importante, né? Que GHG em inglês é GG, né? Greenhouse Gas, gás de efeito estufa. Tem duas partes, aula 4 e aula 5. E depois outras metodologias, temos o GPC, Global Protocol for Community Scale, de inventos, que são para as cidades, né? Para os estados, principalmente esses âmbitos. Depois o módulo 3, mão na massa, exemplos práticos de cálculos, relatórios e processo de auditoria, exemplos de inventário de gás de efeito estufa. Teremos 2 exercícios nas aulas 8 e 9, em Excel, parte 1 e 2, e a aula 10, estruturação do relatório e auditoria. E na aula 11, monitoramento de ações de descarbonização, muito importante mesmo. E no módulo 4, algumas considerações finais com perspectivas e oportunidades nessa área. E ainda fizemos algumas aulas extras aqui, né? Aula 13 e aula 14, 2 aulas extras com exercícios, né, de um banco e de uma empresa florestal para dar, né, mais exemplos práticos. O curso está lá na plataforma Hotmart, para quem tiver interesse, né? Mais detalhes também vocês podem ver aí no acesso, depois vai ser enviado para vocês os links, né? Para quem tiver interesse. E sempre nós buscamos, né, capacitar e trazer bônus, né? Além da capacitação convencional, nós temos um e-book sobre crédito de carbono avançado, né, que nós preparamos com mais de 100 páginas, né? E também nós deixamos como bônus um mini curso sobre neutralidade de carbono abordando a ABNT PR 2060, com 5 aulas, com certificado de ambos, né? Do curso de inventário de emissões e o mini curso de neutralidade de carbono. Então, a oferta é essa que eu queria passar também para vocês, para quem se interessa, né? Para quem ainda não atua, quer atuar ou quer mesmo avançar nessa área, né? Sempre a gente está trazendo mais e mais conteúdos, né? Sempre procurando atualizar e trazer, né, oportunidades. A abertura das inscrições segunda-feira, agora dia 30/10, né? A partir das 8 horas da manhã, fechamento das inscrições na quarta-feira, perdão, no dia 1º do 11, às 24 horas. Investimento 12 vezes de 159,60 no cartão, à vista 1.570, desconto de R$ 310. 7 dias para solicitar o reembolso, link de inscrição será enviado por e-mail, tá? E para quem quiser participar também, né, tem um grupo VIP, né, do WhatsApp, também, né, é interessante participar, né? Oportunidade que poderá não se repetir, porque nem sempre a gente está disponível para dar esses cursos, né? E é uma oportunidade singular agora, nesse momento muito importante, muito diferenciado, né? E vejam só aqui também, né? Tem várias capacitações por aí, né? A gente encontra, né? Eu também já fiz cursos, né? O próprio GHG Protocol, que é referência, né? Até porque tem uma metodologia muito interessante e tudo mais. Mas aqui vocês vejam, né? Por exemplo, os valores, né, que são praticados para empresas de pequeno, médio porte, os valores são bem mais elevados, né? Então vocês podem ver, né, que o investimento é alto. Evidentemente, é um curso muito bom, uma capacitação fundamental, né? Mas aqui nós estamos oferecendo algo assim para você poder começar, né, a atuar ingressar nesse mercado brasileiro de carbono. Eu acho que é uma oportunidade incomparável, né? Então, embora tenham cursos e capacitações,
a gente vê que, né, tem que investir mais e também nós trazemos um diferencial. Aqui também eu trouxe uma precificação dos inventários de gases de efeito estufa. O pessoal sempre me pergunta isso. Esses dias tem um colega aluno, né? Já profissional, claro. Perguntou, professor, mas quanto que eu cobro para fazer esse inventário de emissões? Eu falei, olha, um empreendimento de pequeno porte entre 10 e 20 mil reais. Então, logo você, né, vai poder sair atuando. Médio porte de 20 a 40 mil reais e de grande porte, vamos colocar aqui mais de 40 mil. Depende um pouco, né, da complexidade, da escala, do tamanho do empreendimento, mas certamente, né, pode ser muito mais do que isso, né? Então, você tem uma chance de atuar nesses inventários, que é uma das formas mais rápidas de atuar no mercado. Então, diante disso, né, eu sempre alerto aqui os colegas, né, que querem atuar nessa área, ou em qualquer área. Nós temos sempre, e eu fiz isso, né, tomei as decisões, né, da minha vida, mas assim você tem essa opção. De não fazer nada, deixa para lá, vou continuar minha vida, né, vou seguir aqui na minha curva à esquerda, né? Deixa para lá, isso aqui é interessante, mas agora não vou fazer, não posso, não quero. Né? Ou então, não, vou me virar sozinho, que vou aprender esse negócio, vou ficar fazendo né, a minha lição de casa, tentar fazer isso sozinho. Você pode fazer isso, mas vai demorar e vai se complicar um pouco no meio do caminho, né? Então a ideia é que a gente dê umas coordenadas igual o Google Maps, igual o Waze para você achar o caminho certo. E o caminho certo é ir reto nesse caso, né? Buscar uma capacitação. Eu aprendi muito, né, sozinho. Autodidatismo é sempre válido. Mas quando a gente aprende as coisas de forma organizada, de forma sistematizada, a gente ganha eficiência. Não fica perdendo tempo batendo a cabeça por aí. Então, continuem a me seguir nas redes sociais. Vocês já conhecem os meus canais. Tem aqui, né, o QR Code, né? QR Code, como a gente diz, né? Eu queria dar mais um recadinho para vocês, né? Aí que vocês se inscrevam, né? Participem do curso, né? Vocês podem, quem tiver interesse, né? Daí o pessoal do suporte pode enviar aqui no chat, né, a forma de se inscrever, né? E tem o link aqui, né, para todo mundo, quem tem interesse, né? E deixa eu dar um recadinho certinho aqui do jeito que tem que ser, né? Que diz o seguinte, né? É, que a gente vai enviar aqui na sequência o link de inscrição por e-mail, né, para todos que quiserem. E também, quem tiver interesse em receber pelo WhatsApp, pode entrar aí no grupo VIP, né? Vai ser colocado agora aí já no chat, né? Então, por favor, né, se atente a isso. E continuem, né, sempre a nos seguir, nos prestigiar, porque a gente sempre traz oportunidades. E, antes de tudo, né, o meu propósito aqui, o nosso objetivo é abrir as oportunidades profissionais. E, como eu sempre digo, nunca esqueça, né, que aqui no meu canal, no meu perfil, eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Deixo aqui meu grande abraço. As perguntas, mande por e-mail, tá? Que todas as perguntas que vocês tenham sobre esse assunto serão respondidas com muito prazer. Um grande abraço, uma boa sexta, um bom final de semana a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.